Olá turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para administrar mais uma aula para vocês, tudo bem? Hoje, no dia 7/4/2020, nós teremos mais uma aula de português. Peguem o livro 2 de vocês, abrem lá na página 72, nós vamos começar a nossa aula hoje falando sobre interpretação de texto. Nós vamos trabalhar com textos em cima de contos, tá certo? E o nosso tema hoje é João e Maria. Acredito que muitos de vocês já tenham escutado, né, ouvido o papai e a mamãe contando a história de João e Maria, tá certo? Então abre o livro de vocês lá na página 72. Acompanhe toda a explicação, tá bom? Interpretando o gênero conto, João e Maria. Esse é o tema do texto que nós vamos, né, de um conto infantil que nós vamos estar trabalhando hoje, tá certo? Então, eu moro numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Virem a página. No capítulo 8, encerra o primeiro bimestre. Ao longo desse capítulo, faremos a revisão de todas as matérias estudadas, tá? Retomando aspectos importantes vistos até aqui, ou seja, nós vamos revisar de agora para frente, nós vamos revisar todo o conteúdo que eu já passei para vocês aqui, tá certo? Nós vamos revisar os sinônimos, antônimos, tá bom? Então eu quero que prestem bastante atenção no encerramento do nosso primeiro bimestre. Vocês ainda terão o conto adaptado de João e Maria, que é uma linda história infantil voltada diretamente para vocês, tá bom? Então, dos conhecidos autores alemães, irmãos Grimm. Por isso, fiquem atentos e bons estudos para todos vocês, tá certo? Como nós vamos trabalhar com texto, eu peço que vocês tenham bastante atenção, tá certo? Na leitura. Obedeçam os sinais de pontuação, tá certo? A entonação da voz durante toda a leitura. Então, lembre-se daquelas histórias encantadas que provavelmente alguém leu para você na hora de dormir e na escola. Então, pois bem, elas são chamadas de contos, já que costumam ser histórias curtas. Após ler ou escutar uma, é possível contá-las depois, mesmo sem estar com os livros nas mãos. O conto é um texto narrativo e normalmente é uma história inventada. Geralmente são cheias de fantasias, histórias de faz de conta, que todas as crianças contem aos adultos e adoram ouvir, ou seja, os contos são histórias curtas, não são textos longos, tá certo? E são aqueles contos que geralmente a gente escuta, papai ou a mamãe às vezes contam pra gente, a gente aprende, porque são pequenos, e acaba depois achando tão interessante que a gente acaba contando para outras pessoas, tá certo? Sem ser necessário estar com o livro na mão para contar essa história. Quantas vezes, né, a gente já ouviu os pais contando história sem mesmo estar com o livro nas mãos, somente porque aprendeu, porque era um texto pequeno, né? Então virem a página de vocês. Na página seguinte, lá no exercício de aplicação, na questão número 1, acompanhe a leitura que o professor fará da história. A história de João e Maria. Devido ser uma história, né, que vai nos tomar um pouco mais do nosso tempo da gravação da nossa aula, eu peço que o papai ou a mamãe conte essa história para o seu filho de uma forma que ele possa compreender e entender, porque é uma história muito legal, uma história de duas crianças, né, que foram deixadas na floresta e no final encontrar uma casa toda feita de doces, tá certo? Então eu acredito que vocês vão ficar apaixonados por essa história. Eu peço que vocês, papais ou mamães, que tiverem um tempinho, que possam ler essa história para seu filho, para ele poder interpretar, entender, para responder todas as perguntas, tá certo?
Então vocês vão ler o texto, né, de João e Maria, que começa aqui ao início e termina aqui nessa página. É uma linda história, uma história fantástica, tá? Lá na questão número 2, converse com os colegas e o professor sobre o conto dos irmãos Grimm. A madrasta tinha boas intenções ao pedir ao pai das crianças que a levassem à floresta? Por quê? Os irmãos João e Maria foram corajosos? Em quais momentos? Por quê? Então vocês não precisam escrever agora, tá certo? Como você acha que João e Maria se sentiram quando viram que estavam perdidos? Você já se perdeu alguma vez? O que sentiu? Então, virem a página. Na questão número 3. A questão número 2, você vai responder oralmente. Não é necessário você responder por escrito, com um lápis, por extenso. Você vai responder oralmente, tá certo? Número 3. Conhecendo a história. Quais são os personagens do conto de fadas? João e Maria. Se você leu o texto, você vai compreender e ver quem são, né? Na letra B, pinte no texto o trecho em que o autor introduz a história e as personagens. Qual é o fato narrado nesse conto? Qual é o fato? De que ele se trata esse conto? O que ele fala? Letra C. Letra D. Perdão. Qual é o motivo que levou as crianças a serem abandonadas na floresta? Por que elas foram deixadas lá no meio da floresta pelo seu pai? Letra E. Qual é o grande conflito que as crianças viveram? O que aconteceu? O que eles viveram lá largado no meio daquela floresta? Letra F. Qual é o desfecho da história? Ou seja, o que aconteceu? Como foi que terminou toda essa história? Tá? Na letra... aí vocês vão virar a página. Lá na página seguinte, momento, né, de nós nos entendermos e compreender através da leitura de imagens. Observa que aqui não tem nada de palavras, mas tem a leitura de imagem que representa o texto, o conto, tá? Observe essas imagens para responder as perguntas. Observem que todas as imagens estão enumeradas, tá bom? De 1 a 6. Porque cada imagem dessa, cada quadrinho representa uma parte, uma cena, né, do conto de João e Maria. Pois muito bem, virem a página de vocês, tá? Virem a página. Lá no número 4. Nos quadrinhos são as representações de um conto que narra a história de quem daqueles quadrinhos narra a história de quem? De quem está falando lá? Então você vai ler aqui e vai responder, só tem uma resposta correta, tá certo? Você vai marcar a resposta correta. Na número 5, no início do conto, a madrasta está conversando com o pai sobre João e Maria e as crianças ouvem. O quadrinho que representa esta cena é o de número 3, 4, 5 ou 6. Na número 6. Escreva como você conseguiu identificar a resposta ao exercício anterior. Como foi que você conseguiu identificar a resposta da questão número 5? Coloque aqui como foi que você conseguiu. Na questão número 7, as crianças são levadas para a floresta e o pai acende uma fogueira para que elas se aqueçam. Identifique este quadrinho e responda. Qual é a expressão da madrasta nesse momento? Ou seja, como está a madrasta naquele momento lá, em que as crianças foram abandonadas, né, lá? Então você vai ter que olhar lá nas imagens e identificar qual é a expressão, de que forma ela está, tá bom? Virem a página. Exercício proposto. O exercício proposto, gente, é o exercício para casa, tá bom? É o exercício que vocês vão ter que fazer em casa, junto com a mamãe e com o papai, tá bom, meus amores? Então, é a questão número 8, que é para casa, tá bom?
Então eu espero, crianças, que até aqui vocês tenham compreendido o assunto. Eu espero que vocês leiam com atenção a história de João e Maria. É uma história fantástica, é maravilhosa essa história. Quando eu era menor, eu ouvia muito essa história. Ela é atraente. Você leu, você escuta ou lê o texto, você fica, né, encantado. E quando você assiste o desenho, você vai amar mais ainda, tá bom? Então, eu fico feliz em nós estarmos aqui para termos mais uma aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido todo o conteúdo. Até a nossa próxima aula. Beijos!